nos próximos capítulos da novela A Gata. Enquanto caminha pelo mato, a maluca vocifera um monte de conjuros, dizendo que quer que todos paguem pelo que fizeram, e ainda deseja que Paulo morra lentamente, jurando que a última coisa que ele vai ver é a sua cara. Gisela se lembra da noite que provocou o acidente em que deixou Esmeralda paralítica, prometendo que Esmeralda vai ser a pessoa que mais vai sofrer com a sua vingança. A maluca diz que ela será a última a morrer, pois precisa sofrer com a morte de cada um de seus entes queridos. Agora, a infeliz lembra que, no dia do acidente, quando Gata tentava sair do carro, fechou a porta do carro nas costas da moça, provocando uma lesão na sua coluna. Ela também lembra do dia em que colocou fogo no banheiro do hotel em que estava com Paulo e de quando atirou na cabeça do rapaz. E na casa de Esmeralda, Fernando e Paulo insistem para que a moça volte para a casa dos pais, mas Gata diz que não tem medo da maluca e prefere ficar ali mesmo, na sua casa. Disfarçada de mendiga, mas sem deixar de usar o vermelho, Gisela chega ao lixão, dizendo que ali ninguém vai encontrá-la, pois ninguém imaginaria que ela poderia estar naquela pocilga. Porém, ela diz que quer entender como é aquele estilo de vida, para conhecer melhor a Gata e poder destruí-la, mas depois vai pôr fogo em tudo. Numa crise de bipolaridade, ela conversa com ela mesma, como se estivesse recebendo respostas de uma outra pessoa. Porém, as duas personalidades da moça concordam que Paulo tem que pagar por tê-la rejeitado. E enquanto Paulo conta ao irmão, que está preocupado pela segurança de sua família, mas não tem a menor ideia de onde Gisela está, Rita enterra o filho em uma cova rasa, na companhia do marido e de Jacira. Mesmo com um monte de desgraças e catástrofes, Fernando encontra forças para dizer a Branca que quer renovar os votos de casamento. Enquanto isso, Esmeralda diz a Xavier que é muito bom ser amada por um homem como ele, mas não pode aceitar a sua proposta de casamento. Conformado, o médico agradece a moça, pois, graças a ela, se deu conta que pode voltar a amar. Neste meio tempo, Damião volta à casa de Vitória para contar que Gisela fugiu da prisão, pedindo que ela se cuide, pois estava na lista de testemunhas do processo que Paulo moveu contra a maluca. Portanto, se a víbora descobrir o envolvimento da moça, poderá querer se vingar e pede que ela avise, caso a doida apareça. Edgar chega e começa a olhar o rapaz com cara de desconfiado. Porém, apertando a mão do sujeito, Damião se despede e vai embora. O fazendeiro diz à irmã que o rapaz está interessado nela, mas a moça não acredita. Porém, ele faz a irmã entender direitinho o que ele está afirmando. Branca aceita renovar os votos de casamento e fica feliz da vida com a proposta do marido. No lixão, Rita não se conforma que a neta não tenha aparecido no enterro de seu pai, mas Chácharas quer saber sobre o romance de Jacira. Ela conta que antes de morrer, Bebeto contou ao seu pretendente que ela era uma dançarina de cabaré e não tinha mais cara de encontrar com o sujeito. O velhote aconselha a amiga deixar o inspetor decidir, mas ela acha melhor esquecer o amor, pois dói demais. O ex-boxeador insiste para que ela procure Leon. A moça acaba se lembrando de seu encontro com o homem. Neste meio tempo, o detetive chega à casa de Esmeralda e pergunta se ela sabe onde está Jacira. Quem também chega em casa é Centavinho, que agora casado, cumprimenta a esposa com alegria, depois de um dia de trabalho. O rapaz insiste na ideia de adotar uma criança, lembrando que existem muitos meninos e meninas como ele. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Paulo pede formalmente Esmeralda em casamento, dando um lindo anel de noivado à moça. Na casa ao lado, Lorena comenta com o marido que Paulo também a rejeitou. O homem diz que está se sentindo muito mal, porém a mulher não está com paciência e grita: "Tá, então morra de uma vez. Estou te dizendo que meus filhos me rejeitaram e você acha que me importa o que você está sentindo?" Desesperado, ele pede ajuda, mas a doida continua perguntando por que ele não morre de uma vez e ainda diz que espera que ele vá para o inferno e não consiga descansar nunca. O tempo passa e chega o dia da renovação dos votos de Branca e Fernando. Enquanto trocam alianças, se lembram do reencontro dos dois no lixão. E na recepção que acontece na casa de Silencioso, Leon toma coragem e pergunta mais uma vez a Esmeralda se ela sabe de Jacira. A moça conta que a amiga está muito envergonhada pelo que Bebeto contou sobre seu passado, mas está na sua casa, incentivando o homem a ir procurá-la. Alguns minutos depois, o detetive bate à porta da casa de Gata e Jacira o atende, dizendo que a amiga não está. Mas ele diz que não está ali para falar com Esmeralda, e sim, com ela. O homem deixa claro que não é por isso que está ali, mas sim para dizer que ela é a melhor mulher que já conheceu. Ele ainda revela que não liga para o passado, mas sim para o futuro, desde que ela esteja ao seu lado. Meio sem graça,
Pedro quer saber se os dois poderiam começar uma relação e beija a mulher com todo carinho. Jacira resiste um pouco, mas acaba cedendo. E na casa dos Martínez Negrete, Augusto, que mesmo passando muito mal, conseguiu trocar de roupa e colocar seu pijama listrado de seda, está ainda pior. Sem ter para quem apelar, ele chama por Lorena, recordando algumas maldades que os dois fizeram juntos e também de todas as desavenças que tiveram. Delirando, agora ele chama por Mariano, e também se lembra dos embates que teve com o filho ao longo de sua existência, principalmente das humilhações que fez o rapaz passar. E chega a vez de Paulo. Muito mal, ele pede ao pintor que o ajude, lembrando também de algumas passagens que teve com o rapaz. Porém, ninguém aparece. Augusto lembra das brigas com o filho para afastar a gata do lixão de sua família e da rusga com Fernando, quando acusou o silencioso dizendo que ele era amante da moça. O velhote também tem flashes da disputa com Fernando por vingança e de quando sequestrou Branca pela segunda vez. Alucinando, o homem chega a sentar na cama e esticar os braços. Ele começa a se arrastar sobre os lençóis e acaba falecendo. Segundos depois, Paulo recebe a notícia de que seu pai acabou de falecer. Todos sentem a dor do rapaz na recepção na casa dos Cruz. No dia seguinte começa o velório de Augusto. Apenas os filhos, familiares e alguns amigos mais próximos aparecem. O tempo passa e Paulo e Esmeralda passeiam pelo lixão, falando sobre o futuro. A moça diz que quer aproveitar o presente e os dois se beijam enquanto são observados por Gisela, que está completamente louca e escondida no lixão. Ela está preocupada porque não vai ser convidada para o casamento do casal e acha que ninguém a ama. Porém, sua outra personalidade assume o controle e a mulher jura que vai caçar todo mundo, começando por Paulo e terminando com Esmeralda. Ainda no lixão, o artista diz que quer ajudar Gata a concluir seus projetos e participar da construção das casas e da escola para ajudar aquela gente. De repente, Gisela passa disfarçada por Esmeralda, que não a reconhece, mas sentiu uma energia estranha na mulher. No instituto, Xavier conta a Manuel que recebeu uma proposta de trabalho na Alemanha e está pensando em aceitar. E na casa de Silencioso, Damião conversa com Vitória. Os dois se agradecem mutuamente, lembrando da ajuda que deram um ao outro. O rapaz não perde a oportunidade para dizer que ela é muito linda, porém, gostaria de entender o porquê de sua tristeza. Ela explica que é por causa de um amor não correspondido, e Xavier chega neste exato momento, procurando por Esmeralda. Gisela continua conversando consigo mesma. O médico conta que aceitou uma proposta de trabalho e está se mudando para a Alemanha. Chorando, a garota pede para dar um abraço no médico. Damião não entende nada. Neste meio tempo, Esmeralda chega em casa e deixa todo mundo preocupado, pois pede para conversar com o pai em particular. Sozinha com Silencioso, Gata pede que ele perdoe Lorena, pois viu como ela realmente se arrependeu do que fez. A moça lembra que a mulher vai ser sua sogra em breve e vai ter que aceitá-la. Esmeralda pede que Fernando não mande Lorena para a prisão, e o Marquês cede, afirmando que vai suspender o processo. E Virgínia e Centavinho descobrem que Lorena não estava mentindo, pois a moça tem uma doença degenerativa que provocaria a sua morte, caso ela resolvesse engravidar e ter a criança. Alguns momentos mais tarde, Damião, que levou Vitória para casa, se dá conta que as lágrimas da moça são por Xavier. Porém, o advogado não perde a oportunidade, e pegando na sua mão, ele consola a moça com um monte de palavras bonitas. O rapaz ainda revela que não é daqueles que guardam o que pensam, e Vitória não entende nada. Tomando coragem, Damião revela que gosta muito dela e quer uma oportunidade para tentar conquistá-la. Paulo termina finalmente o livro que estava escrevendo sobre seu romance com Esmeralda. A moça adora o final e enche o rapaz de beijos. E mais uma vez, chega o dia do casamento de Paulo e Esmeralda. A igreja está cheia e Fernando, emocionado, leva a filha ao altar. A moça carrega uma faixa preta na cintura em respeito ao falecimento do sogro. Porém, do lado de fora, Gisela está tratando de espalhar gasolina na decoração. Totalmente fora da casinha, ela acende um isqueiro.